E vamos lá comentar mais uma futura edição da saga do Batman. A edição número 36 traz várias histórias inéditas e ao mesmo tempo a estreia de um desenhista muito conhecido dentro das histórias do Batman. Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego, vamos lá para o nosso tradicional vídeo do mês para falar sobre uma futura edição da saga do Batman. Tal qual foi anunciado então os lançamentos de março, temos uma nova edição chegando aí. A edição número 36 traz várias histórias inéditas de Detective Comics. Algumas já foram publicadas no passado, mas tem várias ali que são inéditas. E temos a estreia aqui do desenhista Graham Nolan desenhando o Batman, que é um desenhista muito famoso nos anos 90. Eu particularmente comecei a ler Batman com ele desenhando. E aí você tem a dobradinha Chuck Dixon nos roteiros e Graham Nolan nos desenhos. São também os criadores do Bane, então uma dupla muito importante no cânone do Homem-Morcego. Então vamos dar uma olhadinha no conteúdo original dessa edição e ao mesmo tempo fazer brevíssimos comentários de cada uma delas. Mas antes de continuar, não esqueça de curtir e comentar e ao mesmo tempo se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. E como de praxe, vamos olhar primeiro a loja da Panini, a saga do Batman volume 36, pré-venda com previsão de envio para a segunda quinzena de março de 2024. Esse volume que antecede a grandiosa saga Queda do Morcego reúne uma história anual especial que possui ligação com o evento focado no vilão Eclipso, que está causando caos em todo o universo DC. Já em Detective Comics, Chuck Dixon continua o roteiro e traz as aventuras focadas no Robin, além de algumas histórias nas quais Batman e Caçadores se juntam para combater uma ameaça. Uma edição focada basicamente aqui no Chuck Dixon fazendo os trabalhos. Você vê que o preço de capa está diferente, aqui temos um valor a mais, né? Em vez de R$ 39,90 como é de praxe, até então todas as edições foram esse preço, agora nós temos R$ 49,90. Isso muito por causa da quantidade de páginas, geralmente são 144 páginas por edição, dessa vez nós temos 176 páginas, então um pouquinho a mais, possivelmente por causa do anual aqui, que deve vir mais páginas. Além do mais, temos o restante do conteúdo, com Batman 483, Detective Comics 650 a 653. Temos Alan Grant, Chuck Dixon e Doug Moench escrevendo, inclusive é a trinca de escritores, mais depois o Dennis O'Neil, que fazem a maioria do trabalho envolvendo a Queda do Morcego. E depois nós temos Graham Nolan e Jim Aparo, que são os dois desenhistas que também aparecem bastante na Queda do Morcego, mais o Tom Mandrake. Ou seja, a nata dos anos 90 aqui dos quadrinhos do Batman, veja só. Vamos dar uma olhadinha então em cada uma dessas edições, começando com Batman 483. Batman 483 conta com o roteiro de Doug Moench e desenhos de Jim Aparo. Uma edição que traz a história Crash and Burn, a Love Story, onde basicamente nós veremos dois ladrões sendo perseguidos pela polícia de Gotham City ao mesmo tempo pelo Batman e pelo Robin. Trabalho que foi lançado originalmente em agosto de 1992 e é uma história inédita no Brasil. Uma história que não tem muito a acrescentar. O grande atrativo pra gente aqui realmente é o fato que ela nunca foi publicada por essas terras, pelas terras brasileiras. Então é uma boa oportunidade para você conferir. Gosto do roteiro do Doug Moench, gosto do desenho de Jim Aparo, mas que o Jim Aparo que já esteja numa fase um pouco mais solta da sua vida, né? O melhor trabalho dele há muito tempo atrás, né? Década de 70, na década de 80 também. Já nos anos 90 começa a ficar um pouco para baixo o desenho. Você percebe nessa edição esse detalhe mesmo, né? O traço dele tá, não digo decaindo, mas ele tá envelhecendo, né? Quanto mais você vai envelhecendo, mais você vai perdendo um pouco das suas habilidades. Então faz parte, você não está mais no auge. Mas não deixa de ser um bom desenho, isso é um ponto importante. Nós estamos falando que é um desenho horrível, ruim, não, negativo. Ainda assim é um desenho competente, e inclusive ele vai desenhar aquele momento importante da Queda do Morcego, quando o Batman acaba sendo quebrado pelo Bane, veja só. Então nós passamos para Detective Comics 650, e essa edição é importante, meus amigos, pois ela tem a estreia do Graham Nolan desenhando as revistas do Batman. Olha aí, é uma trama que na verdade vai focar no Robin e no Alfred e ao mesmo tempo no Harold. O Robin e o Alfred assistem a um especial de televisão que está passando ao vivo sobre a abertura de um cofre secreto de um gangster da Era da Lei Seca, chamado Nick Fábio. Nick Fábio? Olha aí, veja só, um Fábio nas histórias do Batman. Cofre esse que pode ter uma armadilha mortal, o que faz então com que o menino prodígio tente avisar os repórteres do programa para evitar algum tipo de tragédia. Ao mesmo tempo que o Harold começa a ter alguns sonhos diferentes e começa a explorar a imensidão da Batcaverna, o que fará ele encontrar uma saída diferente do local. Quando eu vi essa edição pela primeira vez, eu achei o desenho do Graham Nolan um pouco diferente daquilo que a gente viria mais pra frente. Eu sempre lembro muito bem no desenho do Graham Nolan, lendo as histórias que o Bane aparecia pela primeira vez, mas muito mais aquela história envolvendo o Coringa advogado do diabo. Aquela pra mim é uma grande trama do desenho do Graham Nolan. E além de você ver essa trama do menino prodígio com o Alfred, você tem algo importante com o Harold, porque o rapaz vai encontrar então um local que leva aos trilhos, né, ao metrô de Gotham City,
que é um detalhe muito importante para a história lá da Queda do Morcego, onde você vê o Jean Paul Valley falar sobre esse túnel, inclusive sobre o Harold. A gente tem um bate-trem aparecendo também na jogada, então é uma história importante para criar esse detalhe aí que seria explorado nas futuras histórias do Homem-Morcego. Mas o mais importante realmente é a estreia do Graham Nolan, para mim um grande desenhista do Batman, e é uma história inédita. A primeira participação do Graham Nolan nas histórias do Batman acabou não sendo publicada pela editora Abril no passado, então a editora Panini agora publica dentro da revista Saga do Batman. Aí nós temos a Detective Comics 651, que traz a história Uma Bala para Bullock. Essa história já foi adaptada inclusive para animação dos anos 90, com o mesmo nome, Uma Bala para Bullock, onde basicamente a gente vai ver o Bullock sendo ameaçado de morte e tendo que recorrer ao Batman para ajudar a investigar quem pode ser a pessoa que está ameaçando. Essa é uma história muito boa, e inclusive na animação ficou show de bola também. Ela chegou a concorrer à trilha sonora no Emmy, basicamente, se eu não estou enganado. Eu cheguei a fazer resenha nesse episódio já aqui no canal, fica a dica para dar uma olhadinha. Mas toda a construção da trama é bem legal, então uma recomendação forte para essa edição. E além do mais, essa não é uma história inédita, ela já foi publicada anteriormente pela editora Abril, respectivamente em Batman Anual número 5, que foi publicada em dezembro de 1996. Então nós temos aqui a primeira republicação. Mas essa história é bacana, né? Eu gosto bastante dela. Já em Detective Comics 652 e 653, nós temos mais uma trama do Graham Nolan e Chuck Dixon, onde veremos o Batman perseguir uma gangue de ladrões de joias através de uma estação de metrô, sendo que ele acaba sendo forçado a deixá-los ir quando eles fazem civis com reféns. Todo esse acontecimento é presenciado pela Helena Bettinelli, que havia aposentado seu manto de caçadora há mais de um ano, mas ao ver o Batman, ela se inspira a voltar a combater o crime usando o seu manto de caçadora. Essa é uma história importante para fazer a construção do relacionamento explosivo entre o Batman e a Caçadora nesse período. Tanto nos anos 90 quanto nos anos 2000, nós tínhamos os dois personagens sempre se bicando. A Caçadora até faz alguns atos aqui muito extremos que fazem o Homem-Morcego questionar as atitudes da Helena. Então uma edição muito importante para caracterizar a relação desses dois personagens. Quem acompanhou as histórias dos anos 90 sabe que os dois sempre ficavam ali numa guerrinha interna. A Helena tem muito lado da vingança, né? Tanto é que você tem toda a construção da origem dela que envolve a sua família que morreu e ela indo atrás da máfia. A Helena não tem pudores em matar qualquer pessoa. Já o Batman tem a regra moral dele. Então você vê essa discussão acontecendo entre os dois. Tem uma história que eu gosto muito de origem da personagem que foi escrita pelo Greg Rucka, onde a gente vê a Helena até treinar com o Richard Dragon. Foi publicada aqui pela editora Eagle Moss na edição Batman e Caçadora Sede de Sangue, e ao mesmo tempo foi publicada em Aves de Rapina Antologia, essa origem. Ela é muito legal, vale a pena ler essa outra história, mas isso aqui é interessante também. E ela não é inédita, também já foi publicada pela editora Abril no passado. Essa trama em duas partes foi publicada em DC 2000, número 59, em novembro de 1994. Então, caso você goste da Caçadora, caso você queira ver como o relacionamento desses dois personagens eram nos anos 90 e anos 2000, fica a dica para você conferir. A Helena não tinha muita paciência com o Batman naquela época, e nem o Batman tinha paciência com a Helena, então realmente é uma relação tensa pra caramba. E antes de continuar, como sempre, convido os amigos a fazerem parte do grupo de descontos do canal lá no Telegram, onde todo dia eu divulgo um descontinho pra você. Na descrição desse vídeo tem o link pra você fazer parte, e se você for fazer suas compras então, na loja da Panini, na Mundos Infinitos ou na Amazon, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. E muito obrigado, os links estão na descrição, lembrando, você não paga nada mais usando eles. E aí nós fechamos a edição com Detective Comics Annual número 5, que tal qual foi descrito na sinopse da editora Panini, ela faz parte da grande saga do Eclipso. Esse acabou sendo um evento de crossover que abrangeram vários títulos do universo DC, que foi planejado pelo Kit Giffen e pelo Robert Loren Fleming. O evento todo apresentava basicamente o retorno do Eclipso após sua prisão em um palácio na Lua. Usando fragmentos do seu diamante negro espalhados por toda a Terra, ele tenta dominar a mente de heróis e vilões durante momentos de raiva. E o grande lance envolvendo a Detective Comics Annual número 5, que conta com o roteiro do Alan Grant e John Wagner, bem como os desenhos do Tom Mandrake, é que o Batman está fazendo uma grande investigação em Gotham City e ao mesmo tempo nós temos o Scarface e o Ventríloco ajudando o Coringa a fugir da prisão. Sendo que nessa noite nós temos o aniversário em que a Bárbara acabou sendo aleijada pelo Coringa lá em A Piada Mortal. E esse aniversário acaba gerando uma grande raiva no coração do comissário Gordon. E lembrando, o Eclipso usa o seu diamante negro para dominar mentes de heróis e vilões durante momentos de raiva. E nessa história nós temos então o comissário Gordon raivoso com o Coringa e com a fuga que acontece. Ou seja, o Grant usa então todo esse momento do Eclipso aqui
pra trabalhar essa história do comissário Gordon com a sua raiva. E você vai vendo durante a história realmente o Gordon conversando com a sua filha. A Bárbara meio que diz, olha, eu já ultrapassei aqui toda essa raiva, toda essa dor, vamos pra frente. Só que o comissário Gordon ele tem muito problema com o Coringa, obviamente. É uma dor que ele não consegue superar. E aí você tem então toda a exploração do Scarface e Coringa juntos, inclusive é uma dupla que dificilmente a gente vê atuando em conjunto nos quadrinhos, e essa é uma oportunidade de ver isso, sob a batuta do Alan Grant, que é o criador do Scarface e trabalha bem o Coringa. Eu gosto da capa do Sam Keith, que nós temos nessa edição, né, Detective Comics Annual número 5, mas eu acredito que a capa que teremos para a saga do Batman número 36 será do Kelly Jones. É um desenho que já havia sido usado como capa pela editora Abril em Batman Anual número 4, que era uma história que também tinha o Scarface aparecendo, que já foi republicado nas histórias aqui da saga do Batman. Mas essa capa do Kelly Jones é bem emblemática, né? Eu realmente lembro bastante dela dentro das histórias do Batman nesse período dos anos 90. Até porque nos sebos que eu ia, geralmente tinha Batman no número 4, sempre tinha estampado essa capa lá, né? Mas é aquele desenho diferente do Kelly Jones. A propósito, eu sou muito, mas muito favorável que todas as capas da saga do Batman, publicando aquela do morcego, sejam as capas desenhadas pelo Kelly Jones. O Kelly Jones fez um trabalho como capista excelente nesse período, né? E depois ele assume o título do Batman sendo desenhista também da revista mensal futuramente, e posteriormente ao trabalho na queda do morcego. No fim, mais uma edição importante da saga do Batman, trazendo histórias inéditas, né? Pra mim, o ponto alto envolve a estreia do Graham Nolan, mas ao mesmo tempo é boas republicações, né? É a primeira vez que nós vemos a republicação dessas histórias que tinham ficado em formatinhos do passado e em formato americano com Batman Anual número 5. Depois em Detective Comics nós temos algumas histórias inéditas que são histórias que antecedem a publicação da Queda do Morcego pela editora Abril. A Abril, na verdade, começa a publicação da Queda do Morcego ali na Liga da Justiça e Batman, né? Famosa revistinha pequenininha lá, revistinha em formatinho. Efetivamente, a Queda do Morcego sempre começa através de Liga da Justiça e Batman número 6. Se eu não me engano, é quando nós temos a fuga do Asilo Arkham em massa por causa do Bane. Então ainda tem um pouco de chão pela frente para chegar no começo efetivo da Queda do Morcego, mas já tá quase chegando aí, né? Além do mais, nós temos que ver quando a editora Panini vai publicar também A Origem do Bane, uma história importante essa. Foi uma revista especial lá para trazer esse outro personagem que também é muito importante para a saga como um todo. Já tivemos a publicação da Origem do Azael, a Espada de Azael. Agora falta então A Origem do Bane. Então calma que tá chegando, mas ao mesmo tempo essas histórias são legais. Pelo menos a gente não tem um tapa-buraco, né? Tal qual em algumas edições anteriores da saga do Batman foi colocado Origem de Vilões e assim por diante. Aqui efetivamente nós temos Batman Detective Comics sendo publicado. E agora chega aquele meu momento de perguntar pra você, vai pegar essa edição, vai pular, traga o seu comentário aqui embaixo, aproveite e veja outros vídeos do canal, como a nossa playlist de comentários e resenhas envolvendo a saga do Batman. Dá uma olhadinha que a playlist tá bem completa. Deixa aqui um emoji pra seguir nos comentários, pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é nova, marque o sininho pra ser notificado nos vídeos. Estou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.